Se eu tirasse Oi, aqui. pessoal. More, vem dar um oi aqui. Ah, Entramos não, um, ainda tá indo. entramos um minutinho antes para aquecer e posicionar a câmera. Bem feliz de estar novamente aqui com vocês. Vamos fazer uma horinha para esperar o pessoal chegar, né? Eu queria só escrever aqui qual que é o tema de hoje, né? O tema é simbolismo. Vamos ver se eu consigo aqui. Nunca fiz, tá? Vamos lá juntos. Simbolismo. Qual que é o tema de hoje? Simbolismo dos ornamentos da mulher Indiana. indiana. Posto. Daí, mas como que eu fixo daí, né? Postei e agora, Agora esse aqui é. ixi, o Thiago tinha que entrar aqui para eu Pin. Esse Ah, aí. é, consegui. Então, gente, de novo por aqui, né? No mais uma manhãzinha de bate-papo sobre a cultura védica. E o tema que eu escolhi hoje, que escolhemos hoje, é um tema que muito me agrada, que é o simbolismo. Enquanto a gente espera, vai. Ó, a Jane chegou, a Sandra. Amor, eu preciso do meu óculos, senão eu não consigo ver direito. Tá. Quem tem que procurar, amor. Não sei onde que tá meu óculos. Enquanto a gente espera um pouquinho, até eu entrar no tema propriamente dito, eu queria comentar como é que tá a Índia, né? Em relação ao Covid. Então, vocês sabem que eles estão todos em quarentena total, lockdown praticamente total, né? Muito mais rígidos que aqui no Brasil. E lá em Rishikesh, que é a cidade do Mohan, no norte da Índia, a gente não tinha nenhum caso. E agora já tem 5 casos e uma morte. Então eles fizeram um fechamento ainda mais rigoroso. Então lá na Índia eles estão assim extremamente rigorosos na questão do distanciamento social, né? Porque lá não tem outra maneira para conter, né? É 1,3 bilhão de pessoas. Esse aqui é outro. Se isso, essa aqui. Vou pôr o meu óculos para poder ler o que vocês escrevem. Se isso se alastra, não tem como segurar, né, gente? E aí, então tá nessa situação. Eles estão, a quantidade de contaminação, ela tá progressivamente aumentando, infelizmente, mas eles estão fazendo o possível e impossível para conter, né? Então eles não estão pensando em economia do país, não dá para pensar, porque senão a população, muita gente vai morrer, né? Então eu só queria dar esse alôzinho em relação a como é que está a Índia, né, do Covid. E também queria falar bem rapidinho, antes da gente entrar no tema, que nós teremos alguns super convidados para fazer live nas próximas semanas com a gente. Então nós teremos o Ricardo Abod, esqueci o sobrenome dele, amor. De quem? Abude. Ricardo, da Self Realization Fellowship, Ricardo. falando sobre o Bhagavad Gita. Então, nesse momento de crise, de guerra interna, nada mais apropriado do que a gente ouvir um pouco de palavras de sabedoria. E o Ricardo é um grande conhecedor do Bhagavad Gita e não vai dar o privilégio da gente ouvi-lo e compreender um pouquinho sobre essa literatura tão sagrada, tão conhecida, né, o Bhagavad Gita. Então nós teremos, acho que no dia 16 com ele. Teremos também o Tiago Namastê, que é um terapeuta ayurvédico. Quem já viajou com a gente sabe, quem nos conhece um pouco mais sabe, que eu sou apaixonada
apaixonada por Ayurveda, que é essa medicina indiana. Há muitos anos eu faço tratamento lá na Índia, todos os anos, e com médico indiano, né, com tratamento, fico um mês lá na clínica, mas sempre estou precisando fazer um acompanhamento aqui, personalizado aqui no Brasil, né, mais adaptado para nossa cultura ocidental. E eu faço sempre com o Thiago Namastê já há muitos anos, gosto muito dele, e aí ele com mais propriedade pode compartilhar um pouco sobre a Ayurveda, né? Vou pedir para ele o tema, até vocês também podem me pedir o que eu peço de tema para ele falar, mas o que eu pensei dele compartilhar com a gente, pensei em 2 temas para ele. Um seria para aumentar a imunidade, segundo o ponto de vista da Ayurveda, como aumentar a imunidade. Outro seria, rotinas do dia a dia, segundo o Ayurveda. Então, na verdade, eu estou com essas 2 possibilidades de tema. E uma terceira pessoa que a gente vai trazer também, na verdade, eu que vou para a casa dele, que é o Yuri do Yogananda Brasil, o canal do Yogananda Brasil, né? Então eu vou estar no canal dele compartilhando a experiência da gente estar durante esses 10 anos visitando os locais sagrados conectados a Paramahansa Yogananda. Como é estar nesses tantos locais que são tão preciosos, né, para os devotos de Paramahansa Yogananda. Então, essas vão ser as novidades próximas, né, de lives aqui com a gente. Não estou travando, né, para pessoas. Pessoal, o Morro está perguntando aqui se por acaso não está travando. A Bebel acabou de entrar. Bebel entrou atrasada, 6 minutos. Então, acho que já dá para a gente começar o nosso tema, né, gente? Que é a simbologia dos ornamentos da mulher indiana. Claro que eu me paramentei, não dá para mostrar totalmente, mas coloquei o sari para poder falar desse tema, né? E coloquei o bindizinho, vocês podem ver aqui, é um adesivo que a gente cola. Preciso falar, né? tudo ok. Ah, tá ok? Obrigada. E os brinquitos e tudo para ficar à altura dessa mulherada, né? Então vamos começar pelo começo, cruzar minhas pernas aqui. Começar pelo começo. Vou falar com óculos que para mim fica mais fácil. Então assim, gente, tudo na Índia é antigo, né? E esse costume da mulher indiana se paramentar, se ornamentar tanto, não poderia ser diferente. Então, isso também vem de milhares de anos atrás. E também vem de escrituras sagradas. Então, aí até a gente está colocando algumas imagens, dá para ver ali a Durga, né? Que é descrita, então, nessas escrituras sagradas com todos os ornamentos. Então, as deidades femininas nos Vedas, né, tanto no Mahabharata, no Ramayana, nessas literaturas de milhares de anos atrás, eles descreviam as suas deidades femininas com todos esses adereços. Mostra, amor. Essa é a Durga, né? Que o Mohan é devoto de Durga. Mostra uma outra imagem. E agora, tecnologicamente, né? Vamos testar essa coisa de mostrar um pouquinho das imagens junto com as falas. Olha lá, uma outra imagem de Durga com todos os ornamentos, colares, brincos e tudo isso. E por que isso despertou nas mulheres também imitarem as deidades? Então, conta-se num
conto chamado Ramayana, que pela primeira vez uma deidade chamada Sita, muito amada de Rama, quando ela vai se casar, ela coloca uma marcazinha vermelha na testa. Quando ela coloca essa marcazinha vermelha na testa, eu até tenho, depois eu vou mostrar, né? Até vou colocar para vocês. Colocar? Ô, More, coloca? Não, põe. Agora eu vou pôr. Então, uma marcazinha na partição do cabelo, né? Quando ela coloca a primeira vez essa marcazinha na testa, Hanuman, que era o devoto perfeito, Hanuman, aquela deidade que tem a face de macaquinho, sabem? Conhecem? Aquela deidade, ela olha para Sita e pergunta: Sita, por que você está fazendo isso no dia do seu casamento? E Sita responde: para longevidade do meu marido, para felicidade do meu marido. É símbolo de que eu estou desejando para ele uma longa vida. E a partir disso, as mulheres começaram a também marcar a testa em símbolo de mulher casada e desejando longevidade para o marido. Então, para vocês verem como na Índia, tudo ele está baseado nessas tal de escrituras milenares chamadas Vedas, e todas as literaturas correlatas a ele, como o Mahabharata, que é uma outra grande literatura, e Ramayana. O Ramayana, esse conto que eu acabei de contar, né, da Sita, quando ela coloca para a longevidade do seu marido, que era Rama, ele está num texto chamado Ramayana. Então, a partir dali, as mulheres começam a imitar o que está sendo descrito nessas literaturas. E a forma também de estar, e uma forma também de estar despertando dentro de nós a deidade. Porque quando você se veste, você se porta, você coloca os adereços de alguma... de qualquer personagem, digamos assim. Se você coloca, por exemplo, com vestimenta de um médico, você incorpora algo dessa vestimenta. Então, quando você se enfeita como elas se enfeitavam, como as deusas se enfeitavam, porque são as deusas que se enfeitavam assim, você está despertando dentro de você a deusa que mora dentro de cada uma de nós. Então, eu acho isso muito maravilhoso, muito bonito, né, dessa cultura. E observem que isso está viajando no tempo há milhares, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 anos, isso está viajando, né? Essa tradição não é uma coisa de livros, de história, é uma tradição viva, né? É uma tradição que está na cultura atual do povo. As mulheres se vestem assim hoje. Elas se enfeitam assim hoje, né? Então, esse é o primeiro ponto de partida. Então, da onde vêm esses acessórios todos? Vem dessas literaturas sagradas. Moraguinha. Estava do lado de você. Vem dessas literaturas sagradas. E qual é o outro simbolismo desses ornamentos? Amor, não, apaga. É o embelezamento, né? O embelezamento. A beleza para a mulher é algo que nos dá poder, né? O poder feminino, ele está muito vinculado, uma face dele, não estou dizendo todo, né? Mas uma face da nossa essência feminina está no embelezamento.
de nos sentirmos belas, né? E isso também está muito incutido na tradição das mulheres indianas. Então, as mulheres lá, elas cuidam da sua beleza de uma forma assim muito forte. Então, eu já falei, né, no outro vídeo, a questão dos cabelos. Os cabelos das mulheres indianas, vocês não têm noção. Aqui a gente faz e desfaz, mas não fica à altura daqueles cabelos, que são os cabelos naturalmente belos, compridos, pretos, né? Elas adoram cabelo preto e elas cuidam muito desse cabelo. E passam muito óleo, né? Óleo de coco, os óleos delas, que são difíceis de nós termos acesso aqui, mas muitos óleos no cabelo e no corpo todo. Então, esse embelezamento, ele é algo muito presente. Outra coisa, elas se maquiam, né? Passam batom, passam cajal nos olhos, pintam as unhas. Eu não estou de unha pintada, mas pintam as unhas. Você pode ver mesmo a indianinha que mora lá nas montanhas, bem pobrezinha, você vai vê-la de sari, você vai vê-la maquiada, de batom, de esmalte nas unhas. Então, isso é uma coisa muito forte. Eu lembro, eu não sou de me maquiar agora, né? Você vai pegando idade, vai precisando, vai maquiando um pouco, né? Mas eu nunca fui de me maquiar. Então, quando eu conheci o Mohan, e eu comecei a frequentar a casa dele, eu lembro que ele não deixava eu ir na casa da mãe dele se eu não tivesse maquiada, né? Ele falava, você não vai pôr um batom? Você não vai pôr o bindi? Você não vai colocar pulseiras? E etc. Então, essa é uma coisa assim, bem forte. E aí, quando eu chegava na casa da mãe dele, ainda assim, se a irmã dele estava ainda, ela queria me arrumar mais ainda, porque ela achava pouco como eu estava. É engraçado isso, que são outros referenciais de beleza. Então, na nossa cultura, esse enfeite todo, ele não é tão valorizado, né? Na cultura indiana, ele é muito valorizado, independente da classe social. Independente, como eu falei, desde a mulher pobrezinha até a mulher rica, elas se enfeitam muito, né? Então, um sentido espiritual, que você está despertando, você está imitando as deidades. O segundo sentido, de embelezamento, né? E o terceiro sentido é um sentido social, que é marcar o casamento. Pausa que eu vou tomar uma água. Senão eu acabo não bebendo e vou secando de tanto que eu falo. Então, e para falar de casamento, né? Então, assim, o casamento indiano é, assim, uma dos rituais, um dos fatos na vida de uma pessoa mais importantes que existem. E eles fazem como um rito de passagem mesmo. O casamento, ele é bem marcado como um rito de passagem da adolescente para a mulher madura, para a mulher, né? Da adolescente para a mulher. E esse do adolescente para o homem também. E ele então... Ah, tá. O Mohan colocou uma imagem ali que eu acho que antes de eu falar do casamento, eu preciso falar dessa questão dos adereços terem incorporado na dança indiana. Isso não posso deixar de falar, que é muito importante. A dança indiana, ela é a clássica, né? A dança indiana clássica, ela originalmente, ela nasceu dentro dos templos indianos, dentro de templo. Então, as bailarinas, elas coreografavam histórias, mitos e dançavam para a deidade dentro dos templos. Então, aí elas se paramentavam como as deidades também.
né? Olha que lindo que é, né? Tem mais alguma imagem, amor? Tem. Deixa eu mostrar. Olha só, uma bailarina indiana, né? Então, a dança clássica indiana, então ela nasce aonde? Aonde que a dança nasce na Índia? Dentro dos templos. Vou mostrar isso. E até hoje acontecem, tem templos que a gente viu, né, amor? Sim, No sul da Índia a gente estava lá e estava acontecendo uma dança clássica indiana dentro do templo. É algo assim belíssimo, toca profundamente, mesmo a gente não compreendendo, né? Eu não conheço sânscrito, né, ainda, então eu não conseguia compreender a história contada, né? Porque elas cantam a história em sânscrito e cantam através dos mudras, dos movimentos. Então, cada postura que elas fazem representam ou alguma ação ou alguma deidade, né? Então, elas contam através dos gestos. Quem conhece toda o gestual consegue ler através dos gestos, ou se não, através do próprio canto, né? Então, isso faz parte muito forte dessa história da perpetuação desses ornamentos que nasceram, como eu disse, então, há milênios atrás, inclusive encontrando-se em escavações, né, na Índia antiga, essas joias desde há 10 mil anos atrás, tá? Então, foi bom ter colocado essa imagem para eu não deixar de falar esse fato que eu acho bem importante. Então, agora voltando ao casamento. Mas tem outra coisa antes de casar. Tem outra coisa, amor? Não, é casamento. Esse aqui. Tá. Então, voltando ao casamento. O casamento, então, como eu estava falando, é esse rito de passagem bem marcado na vida de um indiano, de um hindu, né? Falando mais especificamente. E agora me perdi um pouco. Ah, tá. Tão marcado que o casamento ele dura uma semana. Você acredita que o casamento dura uma semana? São muitos rituais e muitas festividades. Então, é a noiva só com a família da noiva, aí o noivo só com a família do noivo, aí a preparação da noiva na véspera. Então, só a preparação da véspera é uma festa. Então, você reúne toda a mulherada na casa da noiva. E é como se fosse o dia da noiva, né? Eu tô falando noiva, mas eles não usam essa palavra noiva. Mas é como se fosse a nossa noiva. Então, daí, quando elas pintam a mão de rena... Lembra que eu fiz um vídeo explicando, né? Elas pintam aquelas tatuagens na mão de rena. E essas tatuagens, essa rena, ela é uma erva que resfria as extremidades. Então, elas pintam as mãos e pintam os pés. Isso no sentido de estar aliviando o estresse da noiva da véspera. Olha que interessante, né? E daí fica só a mulherada lá com ela e nessa preparação dela. Aí dão banho nela, passam açafrão no corpo inteiro. E no corpo do homem, no corpo da mulher. Não tem qual nome, você sabe, teve casamento indiano? Teve, sim. Como assim? Eu não entendi a perguntinha dela. Não, Você casou? Nós casamos 4 vezes. 2 no civil, 2 no religioso. E o religioso nós fizemos uma festa indiana aqui no Brasil. E a mãe do Mohan, aí não... satisfeita de não ter acontecido uma cerimônia religiosa. Eu já tinha feito aqui no Brasil, então achei que estava tudo bem. Mas quando chegamos lá na Índia, a mãe do Mohan organizou tudo e fez uma grande cerimônia religiosa lá na Índia para a gente também, né? Então, aí estão falando, são vários dias de casamento. E tem um dia que é o maior, que eu acho o mais lindo, que faltou no nosso. Qual? Quando o noivo vai de cavalo branco. O noivo vai de cavalo branco
da casa dele para casa da noiva, buscar a noiva. Que coisa mais linda! E aí ele vai de cavalo branco, todos os amigos dele cantando, dançando nas ruas. Então é tipo uma carreata. Assim, a mulher, toda a família do noivo, homens e mulheres, a família do noivo dançando nas ruas e o noivo lindão, maravilhoso, sentado num cavalo branco. É a coisa mais linda. Famílias ricas, famílias pobres, todos fazem assim, dessa forma. É a coisa mais linda de ver. O nosso faltou. Falando que volta para casamento. Então, tá. E aí, assim, a questão do cerimonial ser bem marcado. E aí, os ornamentos que as mulheres usam. Então, um primeiro ornamento vou pegar aqui. Esse objeto aqui. Como é o nome? Mantica. Mântica. Então, o mântica, ele é somente usado ou mais usado no dia do casamento. Então, não somente as mulheres, as noivas vão usar, mas as mulheres do casamento elas usam. Amigas. As amigas do casamento elas usam também. Então, esse aqui é um símbolo, não é símbolo de casamento, isso aqui é um acessório do casamento. Aí, outro acessório indispensável e ritualístico são as pulseiras do casamento. As pulseiras que elas usam são verde e vermelhas. Mostra ali, amor. Olha ali. O quê? São verde e vermelhas, não, vermelhas e brancas. E elas usam muitas pulseiras no casamento. Okay. Muitas pulseiras no casamento. Olha lá elas. É que eu não tenho essas vermelhas douradas ali. Então elas usam muitas pulseiras. Mariana pergunta alguma coisa. Muitas pulseiras. E o que acontece? Isso aqui das duas mãos, tá, gente? Elas usam nas duas mãos. E isso elas continuam usando por no mínimo mais um mês. Porque é muito orgulho para uma mulher indiana estar casada, ser casada. Então elas carregam, então elas já estão com roupinha normal no seu dia a dia, mas as pulseiras em abundância do casamento ainda elas usam por um bom tempo. Então, isso aqui é um ornamento típico indiano, do casamento, tá? E aí, no dia a dia, elas usam mais simples, pulseiras simples, mas elas usam sempre pulseiras. Então, dizem que é quase que feio um braço sem nada, vazio e inauspicioso, inclusive. Então, ter pulseiras nos braços, além de belo, é auspicioso. Então, é extremamente do hábito das indianas elas usarem essas pulseiras, daí no dia a dia, né? Não só as do casamento durante o mês, mas no decorrer do tempo. E é interessante que no final, se o marido morrer antes, e isso eu vi acontecer, porque o pai do Mohan morreu, né, já, e a mãe do Mohan é viva ainda. Então, eu vi isso acontecer. A mãe dele tirou a pulseira, quebrou, porque ela tem algumas pulseiras que são de vidro. Então, ela quebrou a pulseira e colocou junto do corpo do marido. Então, é bem simbólico, né? Na Índia, tudo assim, bastante simbólico. Então, esses são os ornamentos. Qual mais ornamento específico? E aí, o que acontece? Esse negocinho aqui, que eles passam, tem um horário exato, que é calculado pelo astrólogo. O astrólogo diz para o casal qual é o momento que o marido vai colocar... Olha ali. Viu? Qual é o momento que o marido vai colocar pela primeira vez essa marcaçãozinha aqui. E nesse momento também o marido entrega
um colar de ouro com... eu não sei do que é esse material, não me lembro mais. Não sei em português. Eu não me lembro mais. Mas é um material, esse aqui é um símbolo de mulher casada que dá proteção para a mulher. Então aí o marido coloca na mulher, dá proteção para a mulher e dá longa vida para o marido, né? É Mangala Sutra, né? Mangala Sutra. Então esse aqui é o tão desejado pelas mulheres indianas, o tal do Mangala Sutra. Porque daí, a partir disso, então sim, eu tenho o meu marido. Isso aqui elas não usam no dia a dia o tempo todo. Eu vejo a irmã do Mohan, por exemplo, ela não usa todo dia. Então, esse aqui ela guarda com muito amor, com muito carinho e cuidado. Deus me livre se perder ou roubarem. Isso aqui é muito precioso. E elas usam em festividades especiais, né? Tem algumas festividades bem importantes no calendário hindu, que daí elas usam o Mangala Sutra, tá? Então tá. Tem pessoa que pergunta aqui, alguém perguntou sobre o nariz. O piercing. Então, na verdade, elas penduram em tudo que é lugar, né? Então, no dedo do pé, nas orelhas e o piercing. O piercing não é um símbolo de casada, necessariamente, mas é um símbolo de feminilidade. Então, um dia, o Mohan olhou para mim e falou: nossa, teu nariz parece de homem. Eu me assustei, falei: meu nariz não é assim tão maravilhoso, mas eu não sabia que parecia de homem, né? Olha lá a mulher com piercing grande. E aí era por falta do piercing. Você acredita que o Mohan estava achando meu nariz com cara de homem porque não tinha piercing? Gente, eu tô sem porque ele caiu, mas eu já coloquei 4 ou 5 vezes. Dói, para mim dói muito colocar. Várias histórias de todas as vezes que eu coloquei o piercing. E o lado direito, o lado esquerdo, daí depende da região. No norte da Índia é lado esquerdo que se coloca. No sul da Índia, lado direito que se coloca, né? E é claro que elas vão usar no casamento o piercing no nariz ali, essa argola. E essas vestimentas também elas variam um pouco de região para região. Não é todas as regiões que usam exatamente igual esses ornamentos. Então, falando do piercing, aí sim, qual que é então, no final das contas, o símbolo de uma mulher casada? Você olha uma mulher indiana e você sabe que ela é casada. Então, primeiro, essa marcação vermelhinha na partição do cabelo. Segundo, anel no pé, no segundo dedinho do pé. Aquele anelzinho no segundo dedinho do pé, dos 2 pés, simbolizam mulher casada. Porque aquele anelzinho, naquele dedo específico, simboliza fertilidade, desperta saúde no sistema, no sistema reprodutor da mulher. Então, para despertar a saúde do sistema reprodutor da mulher, elas usam esse anelzinho no dedo do pé. E o Mangala Sutra. Então, esses são os 3 grandes, existem vários, mas esses são os mais importantes símbolos da mulher casada. Então, assim, pausa para a água. Na garrafinha do Mohan. O que é? Diabo. Não, as mulheres indianas não usam aliança. Não tem, o simbolismo da aliança para casamento não existe. Os homens usam um anel, né? Mas aquela aliança igual nós conhecemos, não existe esse simbolismo para o casamento. Então tá. Aí, só deixa eu me lembrar agora do raciocínio, só um pouquinho. Olha essa. Tá. Gente, e assim, outra coisa que é bem importante a gente comentar, a questão da quantidade de ouro que essa mulherada indiana ama e adora e guarda.
Então, sabe o que? Quero muito ouro, muito ouro. A mulherada ama de paixão. Por que que elas amam tanto? Primeiro, para se embelezar, e depois porque isso é símbolo de segurança financeira, é uma poupança. Porque lá o ouro, as joias, diferente de que aqui quando você compra, na hora de você vender, você perde o valor, lá não. Lá, se você pagou determinado X daquela peça, quando você for vender, ela vale ainda muito mais. Então, essa segurança a mulher tem de ter as suas joias. E também essas joias de ouro, elas são passadas de mãe para filha. Elas vão recebendo como herança. E quando a sogra não tem uma filha, aí ela passa para a nora. Então, isso é muito forte lá. E você vê muitas indianas com peças de ouro e você vai pensar que porque ela é pobrezinha, ela talvez seja de bijuteria, mas não. A grande maioria das peças de ouro que você encontrar nas indianas, olha só que bonitinho, bem típico esse brinco, é de ouro mesmo. Fica pouco mais né? né? Hã? Então, esses, mesmo as mais pobrezinhas, elas têm pelo menos um brinquinho de ouro mesmo. Então, isso é bem bacana também, né? Dizem, até esqueci de pegar o número exato, mas que se você somar a quantidade de ouro que a mulherada tem em casa, é uma das maiores fortunas do mundo. A quantidade de ouro que elas armazenam, as mulheres indianas armazenam em casa. Dito isso, Uma pessoa perguntou se você casou com... você se casou com um indiano, você é obrigada a usar as joias, as roupas igual ao povo indiano? Bom que eu li a tua pergunta. Não consigo ver teu nome, mas é bem bom eu ter lido essa pergunta pelo seguinte. Não, eu não sou obrigada a usar absolutamente nada, nem pelo Mohan, sim, eu casei com um indiano, o Mohan, né? E nem pela família dele por obrigação, não. Eu uso parcialmente, eu não uso sari, por exemplo, no dia a dia, eu uso de vez em quando, né? Mas eu uso no meu dia a dia roupas ao estilo indiano, porque eu gosto de respeitar a cultura local, por respeito, por me sentir parte, eu me sinto mais parte deles quando eu me visto como eles. E quando eu uso os símbolos que eles usam também, eu me sinto mais parte do meio. Por exemplo, quando eu contei que a mãe do Mohan fez questão absoluta de fazer uma cerimônia para a família do nosso casamento, mesmo a gente já ter feito no Brasil, né? Eu senti o quanto a família dele começou a me olhar diferente, né? As pessoas começaram a me respeitar mais, porque eu entrei dentro da cultura deles. A cultura, ela reflete simbolismos. Então, tudo tem um simbolismo por trás. É uma leitura que você faz dos hábitos, das posturas e das vestimentas. Tudo isso tem uma leitura. Quem me vê está lendo coisas, não é? Então, sim, eu respeito a cultura do meu marido, do Mohan. Amo, inclusive, né? Tanto é que eu tô aqui falando dela com o maior carinho e amor, porque eu amo essa cultura. Mas eu não deixei a minha. Então, aqui no Brasil, eu uso muita roupa brasileira, até mais brasileira do que indiana aqui no Brasil. Então, eu tenho meu coração dividido entre o Brasil e a Índia, né? Eu amo também a cultura brasileira e tudo. Mas, assim, particularmente na família do Mohan, eu sou aceita do jeito que eu queira ser, né? Eu sinto isso também, mas por respeito eu gosto de usar os hábitos deles, né? Gente, quem quiser me perguntar alguma coisa, pode ir perguntando, agora eu vou olhar. Simples, perto de tudo que nós vemos em publicações.
Não entendi. Miriamzinha querida deve estar complementando ali. Gente, eu queria falar de mais um tópico interessante, que é esse auge dos enfeites, dos ornamentos na Índia, aconteceu num período específico na Índia, que foi de 1500 a 1700, no auge do Império Mongol. Tá aqui, Mughal. Os Mughals, o Império Mughal. Então, no auge desse império, é que os ornamentos chegaram ao seu ápice de beleza, ostentamento e riqueza. Porque esses marajás e maharanis, eles eram trilionários, não sei nem como qualificar o quanto eles eram riquíssimos. Então você veja que nem só a mulher indiana se ornamentava, o homem também, né? E então, na época dos marajás, é que houve então o auge da utilização e da ostentação da beleza das joias, dos ornamentos. E se você vai assim na parte mais turística, digamos, da Índia, e historicamente onde teve bastante a presença dos marajás, que é num estado chamado Rajastão, que fica no noroeste da Índia. Então aí você visita os palácios, porque eles deixaram uma obra arquitetônica esplendorosa, palácios, fortes, né? E se você visita, aí você vê os ornamentos que eles usavam naquela época, né? O dote. Tá, falo depois. Só para não perder a linha do raciocínio, mas eu te respondo. Então, toda essa riqueza, ostentação, você vê isso lá dentro desses palácios, nos museus desses palácios, né? Então, e daí, inspirada nisso tudo, né? Porque essa obra, uma das grandes representações é o próprio Taj Mahal, não é? O Taj Mahal é a grande obra conhecida mundialmente, uma das 7 maravilhas do mundo. Tá aí. Né? Uma das 7 maravilhas do mundo. Então, o Taj Mahal é o rei, o marajá do Taj Mahal, construiu esse mausoléu. Esse é um túmulo. O Taj Mahal, vocês sabiam que é um túmulo? É um túmulo. Construiu esse túmulo para sua eleita, né? Para a eleita dele. Porque ele tinha muitas mulheres, mas uma era a eleita. Então, você coloca, eu me lembro das pessoinhas e fico com saudades. Então, assim, e aí, me perdi um pouquinho. Então, assim, gente, e aí, então, eu inspirada nessas histórias todas e pelo gosto que eu tenho desses ornamentos, de despertar da feminilidade, que um dia lá no meu passado também eu gostei de trabalhar com isso, despertar da feminilidade. Quando a gente visita o Taj Mahal, a gente faz questão de ir vestidas de sari. E a gente faz o seguinte, a gente compra o sari não em Agra, mas em Vrindavan, na cidade anterior. Por quê? Porque Vrindavan é a cidade onde Krishna passou a sua infância. Então é uma cidade permeada pelo ar da espiritualidade, uma cidade, uma das grandes portais energéticos da Índia, preservados ainda, é Vrindavan. Então lá a gente compra o nosso sari para que a gente tenha o sentido de oferecer a nossa beleza a Deus, né? Da gente compartilhar essa beleza, embelezar o mundo, né? Em oferecimento a Deus primeiro. Então a gente compra o sari em Vrindavan e usa no Taj Mahal. Aí a gente chama, como a gente ainda não consegue montar o sari, porque os saris são 8 metros de tecido. Máximo.
8 metros de tecido. Pode imaginar 8 metros de tecido sem costura nenhuma. Ele é todo feito no próprio corpo, enrolado e preso com grampinhos. A única coisa costurada que tem é a blusinha. O restante inteiro do sari é um pano de 8 metros. Então aí a gente chama as meninas que sabem colocar sari, as indianas que sabem colocar sari, para nos ajudar a nos vestir. E aí a gente vai no Taj Mahal vestida de sari, né? Então é uma homenagem a nós mesmos, eu diria isso, a nossa própria beleza, a nossa própria feminilidade, esse despertar da nossa deusa interior, né, no Taj Mahal, vestidas apropriadamente, né, da melhor maneira e mais tipicamente possível. Então isso também acho que reverencia essa cultura e reverencia toda essa tradição, né, de tantos anos que chegou até nós. Quanto tempo temos, amor? Tem 15 minutos ainda. Quer falar? Responder? Então, eu acho que eu vou responder algumas perguntas, gente. Temos... Vamos começar daqui. Aqui. Ainda existem casamentos em que a família prometeu a filha para o... Sim, Dejane, com certeza. Casamentos arranjados. Isso era um tema que eu ia abordar depois, mas eu vou colocar já sobre o casamento indiano. Casamentos arranjados é 50% dos casamentos indianos, independente da classe social, eles são arranjados, ou seja, a família da mãe, a família da noiva e do noivo, eles contribuem para essa escolha. Não é que eles vão necessariamente escolher, mas eles contribuem para essa escolha, né? Então, a mãe do Mohan, por exemplo, antes de casar comigo, estava na hora do Mohan casar. Então, ela estava procurando a mulher para o Mohan e ficava mostrando várias pretendentes. Graças a Deus que o Mohan dizia não, né, Moreira? Né? Porque a mãe do Mohan achava que já estava na hora, né, do Mohan casar e mostrava as mulheres para ele. E a mãe dele, o pai dele, a família dele. É o que eles estão fazendo agora com o Raul, que é o irmão dele. Então isso é da tradição, né? Mas claro que a palavra final é sempre do noivo e da noiva. Porque daí eles têm um encontro pessoalmente e aí eles, tipo, tem um pequeno namoro, um pequeno, né? Depois que eles se encontram pessoalmente, eles ficam conversando um período, se conhecendo, para ver se realmente esse é o noivo que aquela pessoa escolhe. E outra coisa bem importante que eles fazem, vou botar o Mohan. Amore, fica um pouquinho junto. Uma coisa bem importante assim que eles fazem é mapa astral, o mapa astral védico. Então eles analisam os dois mapas astrais, a sinergia desses dois mapas, para ver se eles têm sintonia, né? E aí sim, aí fica tudo abençoado e aí o casamento acontece. Isso é uma data, né? Hã? Isso aí é uma data. E aí a data do casamento também é dita pelo astrólogo. Então sim, Edejane, o casamento arranjado é ainda uma constante, como eu falei, independente de classe social ou cultural ou qualquer outro motivo, né? Toda a cultura indiana faz dessa forma. Deixa eu ver alguma... Que falou? Coitado do Mohan. Até eu escolhi algumas para ele. Eu me lembro quando eu ainda não era apaixonada. Porque o Mohan era apaixonado... Vamos falar a verdade, amore. O Mohan era apaixonado por mim primeiro do que eu por ele, né? E aí eu entrei na onda. Eu falei assim, eu também quero escolher uma candidata pro Mohan. Eu também escolhi, lembra, mano, que eu falava, eu mostrava algumas meninas, falava, essa aqui é interessante, essa aqui eu aprovo. Né? A questão do mapa astral é bem bacana, Elza, bem bacana mesmo. Vou ver aqui mais algumas perguntinhas. Quem paga a festa do casamento? Quem paga mais é mulher, pai de mulher.
Mais. Quem paga a festa do casamento, tradicionalmente, é a família da mulher, né? Então, no nosso caso, a gente dividiu. Então, assim, porque assim, uma mescla de duas culturas, né? Brasil e Índia. Então, não dava para ser tudo de uma forma só. Ele também, assim como eu respeito a cultura dele, ele também respeita a minha, né? Então, assim, a gente chegava sempre nos acordos. Como ele gosta muito do Brasil, que é interessante que o Mohan gosta do Brasil antes de gostar de mim. E eu gosto da Índia antes de gostar dele, né? Então, esse respeito um pela cultura do outro e você abrir mão quando você vê que para outra pessoa é muito importante, eu acho que isso é a base do relacionamento, né? Esse respeito pela história e pelo que tem significado, porque eu precisei entender a cultura do Mohan para entender o porquê que eu preciso fazer o chai dele todas as manhãs, né? Por que eu que tenho que fazer o chai, já que eu não cozinho, alguma coisa eu tenho que fazer, né? Então, pelo menos o chai eu tenho que fazer. Então, é um respeito pela cultura, né? Tá. Divórcio, eu li a palavrinha divórcio, não sei quem falou. Aqui, ó, Mônica. A Mônica perguntou da divórcio, mulher separada, parará. Então, as mulheres, os casais praticamente não se divorciam na Índia. Muito, muito, muito raramente as mulheres, as pessoas se divorciam. O indiano se divorciar é raro. E uma mulher separada, sim, tem muito preconceito. Eu acho que é como era aqui no Brasil há um tempo atrás, não muito tempo atrás, né? Mas lá sim, mulher separada para ela casar de novo, vai ser muito difícil, né, amor? Muito difícil. É muito difícil. Então faz parte da tradição deles. Vamos voltar lá para trás para ver se eu acho as perguntinhas de vocês que eu realmente não consigo. Na Índia, entender que o povo espiritualizado existe traições. O tema pegou aqui de casamento, traições na Índia. Sim, né? Ser humano é ser humano em qualquer parte do mundo. Pessoas com moral elevada existem em todas as partes do mundo, altas e baixas. O que diferencia um pouco, eu acho, das demais culturas, da cultura ocidental, vamos dizer assim, para a cultura indiana, não é nem a questão da traição, da índole do povo, porque eu acho que a índole, isso independe, né, do povo, mas os indianos, eles têm bem forte na mente deles a questão do karma. Pagou, errou, pagou. Entendeu? Então, essa coisa do você fazer uma coisa e a coisa ter um efeito, isso é muito presente na mente do indiano. Então, isso dá uma consciência, às vezes, um pouco maior das atitudes, né? A atitude, ela um pouco fica refreada por estar tão presente essa questão da responsabilidade, das consequências do que virão, dos atos errados que faremos, né? Por exemplo, uma traição, Tá. né? Tem sobre dote agora. Pergunta. O dote, voltando à questão do dote. Fala sobre o dote, por favor. Então, o dote é assim, a mulher indiana, normalmente, ela não trabalha. Você pensa assim, 1 bilhão e 300 milhões. Imagine se vai ter trabalho para todo mundo. O Mohan quer sair dizendo. Não tem trabalho para todo mundo, então tem para os homens, né? Então, as mulheres, elas trabalham em casa, a grande maioria. E isso não significa que elas... Isso é um tema longo, isso aqui, esse negócio das mulheres, até eu tenho que pensar melhor antes de falar para vocês. Então, assim, mas eu vou falar assim, em linhas gerais. Depois a gente entra mais fundo nesse assunto de mulher, de não trabalhar e de castas, tá? Vamos devagar, porque senão meu raciocínio não abarca uma lógica completa. Só deixa eu falar assim,
Amor, se você mexe muito rápido, eu já me perdi no Não, eu estava raciocínio. vendo Então, dote. Então, a mulher não trabalha em casa, então ela vai ficar dependente do marido a vida inteira. Então, o que eles raciocinam? Então, você dá um dinheiro para o marido, para a família, porque esse marido vai sustentar a mulher pro resto da vida. E ela deu uma vez na vida, no dia do casamento. Então, a família da noiva... Eu tô certo, amor? Uhum. É por esse motivo? Eu não entendi o que tá falando. Tá. Eu me perdi também. Entendeu? Então, tá bom. Então, é por isso que eu encontro essa razão, né? Por que o dote é dado para a família do noivo? Eu não dei, né? Paixão. Eu não dei dote. Obrigada, Marcinha. O amor de vocês é lindo, a Márcia Tisca é minha sobrinha amada. A união de duas culturas, veja como é possível. Sabe quando que ela é possível? Ela é possível quando há respeito. Independe se são duas culturas completamente diferentes, mas quando há respeito e amor pela cultura do outro. Eu acho que isso também tem que existir. Sabe, dizem que a palma da mão está escrito a nossa história. Então, na mão esquerda de mulher, mão direita do homem. Da mão direita do homem. Está escrita a história. Então, nessa história, eu reverencio essa história, entende? Então, essa reverência, um da história do outro, é que faz qualquer relacionamento dar certo. Não é só entre duas culturas diferentes. Né? O respeito e o amor. Porque, assim, é claro que eu tenho que ter afinidade pela cultura do Mohan e ele pela minha cultura. Porque senão é difícil, né? Como que eu vou comer com a mão com ele? Não é? Eu tenho que gostar, né? O Raul tá disponível? O Raul fala assim, nossa, essa mulherada brasileira, hein? Elas querem que eu fique respondendo toda hora, porque a mulherada brasileira fica lá, porque o Raul é lindo, né, paixão? O Raul é muito bonito, mas ele não fala português, né? Daí tem que falar inglês com ele. Qual a idade que tá escrito embaixo? Qual a idade de mulher casarem? Qual a idade? A Regina pergunta qual a idade que as mulheres casam. Elas casam novas, eu acho que, não sei, amor. 22. 22, 24 anos é a mulher. Eu acho que é a idade que nós casávamos há gerações atrás. Agora, né, a mulherada tá casando mais tarde. Mas na Índia também, né, amor? Tá casando mais tarde. Vamos pegar aqui perguntinhas mais antigas. Aqui. As brasileiras fazem sucesso, a Sandra falou. A gente para o Taj Mahal quando a gente entra todas de sari, 20 mulheradas de sari, os homens também, turbante. A gente arrasa. A gente se sente Bollywood star quando a gente tá lá no Taj Mahal. Quero ver. Então, a Dejane fala assim, que bom que as famílias respeitam a decisão dos filhos. Não todas, porque isso já virou tema de muito filme, né? Teve muito filme baseado exatamente nisso. Que a família não aceita a decisão dos filhos, né? Então, assim, não existem casos, eu não sei a porcentagem. Amor, a maioria aceita a decisão dos filhos? Ou a maioria do casamento? Casamento como? Por exemplo, se você não quer casar comigo e a tua mãe quer que você case comigo, Não, isso... A maioria dos pais aceita? Não, tem que... O homem tem que falar sim, né? O homem tem que falar sim. Então, a maioria aceita. Vamos olhar aqui algumas perguntinhas, então. Clarice, é o sari que eu usei na formatura do camping. Porque esse aqui eu vou contar um segredo. Esse sari aqui não é sari. Ele é... Como é o nome dele, amor? Lenga curta. Lenga, né? Lenga curta. Lenga. A saia dele, ele tem saia. Ele tem uma... Ai, não dá pra mostrar.
mas ele não é um pano inteiro. É feito, já pronto. Ele é já pronto, porque é bem mais fácil. Porque aqui eu não tinha ninguém para me ajudar, né, amor? Falta 25 minutos, 25 segundos. 25 segundos? Então tá na hora. Gente, acabou nosso tempo. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente vai continuar aqui compartilhando as nossas histórias, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a próxima. Sábado que vem, 11 horas, tem mais Morran e Rebeca.